Bom dia a todos. Nosso presidente, eu tenho que falar que quando vocês falam em paixão pelo que faz, eu não posso faltar nunca essa CPI, porque cada vez que eu venho aqui eu vejo mulheres tão apaixonadas pelo trabalho, por aquilo que fazem, que me acrescenta tanto que a gente fica aqui assim, ó, de boca aberta, paralisada. Então, primeiro de tudo, quero parabenizar, né, a vocês pelo trabalho, pelo belíssimo trabalho em prol de nós mulheres, né? Quanto ao dossiê mulher, a gente pode observar que em 2014, do dossiê de 2014 para o dossiê de 2015, eu sou da região dos Lagos, sou de Araruama, e mostrou um aumento de violência em Cabo Frio, mesmo tendo a DEAN. Vocês acham que essa violência pode ter sido porque as mulheres tiveram mais acesso, né? Ou realmente aumentou o número de agressores? Uma outra dúvida que eu tenho é que, acho que foi a Marisa Chaves que colocou, que o Seja Vida ele tem a maior procura no final de semana. Porque esses agressores estão mais em casa, podem sair, beber, né, e retornar para pegar para cometer, né, essa agressão. E qual seria a equipe técnica, né, ideal para compor esse juizado? E se haveria possibilidade de parcerias municipais junto ao judiciário para ajudar a montar essa equipe necessária? Pode devolver, por favor? Obrigada. Eu só vou dar só para, como era de Araruama, vou dar a sua estatística. Acervo físico 3.295 e acervo geral 3.939. Feito de violência doméstica. Obrigada. Em relação ao dossiê, eu estava conversando até com a Major Cláudia, né, que fica à frente desse projeto que é maravilhoso do Instituto de Segurança Pública. A gente observou um aumento muito grande de 2013 para 2014, porque os dados do dossiê de 2015 a gente cai no seu ano pretérito, né? Então a gente sempre fica perguntando, deputada, o que aconteceu? A violência mudou, aumentou, ou as mulheres estão com mais coragem de denunciar? Na verdade, eu acho que é uma junção de fatores. O que a gente observa é uma procura mais por parte das mulheres a proteção. A gente observa que quando a lei é divulgada, quando esses dados são ventilados, quanto mais informação a mulher obtém, e aí a gente tem que agradecer muito, né, a imprensa nesse sentido, né? A gente observa que as mulheres procuram mais o sistema de proteção. E esse sistema de proteção você entende os centros de referência, mas você entende basicamente as delegacias de atendimento à mulher, delegacia judiciário, porque tudo que vai para a delegacia, obviamente a delegacia transforma isso num procedimento. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a gente observa que a violência está aumentando, deputada, em todos os setores. Não só contra a mulher, mas a gente vê uma violência contra o jovem, né? E a gente vê também, observou nesse fenômeno, nesse ano, cada vez mais as mulheres mais jovens estão sendo mais vítimas de crimes. A gente observa o índice de estupro de vulnerável. O dossiê Mulher demonstrou que basicamente as meninas de 0 a 13 anos foram as vítimas dessa forma de violência. E a gente sabe que essa forma de violência, ela basicamente ocorre no ambiente doméstico, que é o estupro de vulnerável, e grande parte são os parceiros, os pais, os padrastos, os tios que praticam essa violência. Então, eu acho que a gente tem aí um fenômeno para ser observado e acompanhado, que é o aumento da violência contra a mulher jovem, Então a gente observa que isso tem aparecido muito nos registros policiais e obviamente representa aí esse aumento da nossa violência, dos nossos juizados daquela região dos Lagos, Araruama, Rio das Ostras, Cabo Frio, com um índice altíssimo de violência contra a mulher. Então isso é de alguma forma positivo, porque as mulheres estão confiando no sistema policial. Porque se elas não confiassem na polícia, se elas não confiassem na justiça, elas não iriam a esse sistema, elas iriam tentar resolver entre 4 paredes, como fazia antigamente, onde o senhor daquela família ele tentava apaziguar e a mulher não registrava. Então a gente tem que ver isso de uma forma positiva. E aí a gente tem que pensar
no que a gente pode fazer para aprimorar e dar celeridade, porque não adianta a gente ter um juizado com 4.000 processos se a gente tem ali realmente um número pequeno de servidores, porque, por exemplo, Araruama não é uma vara especializada, não é um juizado especializado. O juiz dali, ele tem júri, o juiz dali, ele tem GCRIM, ele tem o tráfico. Então, a gente tem que pensar, enquanto judiciário e política pública interna, como que a gente vai fazer para priorizar esse tipo de atendimento ali naquela região dos lagos. Não sei se a doutora desembargadora queria acrescentar. Você quer acrescentar o problema de violência, que eu falei, o problema da violência doméstica é um problema de violência contextualizada de espaço. E agora peço a Vossa Excelência que tenha a sensibilidade como membros do Poder Legislativo que trabalhem junto com os seus municípios, porque a violência, ela tem as suas raízes mais profundas. Nós estamos trabalhando ali com superfície. Mas, como eu estava falando com a deputada, nós temos raízes mais profundas. Eu estava dizendo que a população de rua está aumentando, os menores abandonados estão aumentando, a população de rua hoje, ela falou de juventude, é jovem, não é aquela população de rua de antigamente. E o que causa isso? Quer dizer, a gente também tem que trabalhar, e aí o trabalho é das senhoras, trabalhar ali nas causas. Educação, moradia, cultura, isso tudo, né, forma que são as raízes profundas da violência. E a mulher sempre foi uma inculta, e de repente ela passa, né, quando se poderia imaginar uma comissão, né, aqui composta de mulheres. Imagina! Aqui no Brasil, o negócio, né? Mulher servia para lavar, cozinhar, botar fogão, né? Esse discurso que hoje, as senhoras estão vendo aqui, que nós temos aqui um grupo de mulheres, olha que bonito, pensando, né? Pensando e para o quê? Para atuar, para agir. Isso é uma forma também de acabar com a violência, né? Porque quando a gente pensa, né? Quando as senhoras são eleitas, as pessoas estão gerando expectativas na figura da mulher. Quando podia se imaginar mulheres deputadas, a pessoa com cota de partido, né? Uma ou outra, eu lembro que era criança, eram 2 deputadas. Hoje nós temos um universo, né? Hoje a gente tem voz como mulher e como cidadã, efetivamente. Isso é que importa. Complementando, deputada, a senhora falou do município, né? E aí eu estou me lembrando aqui que a ministra Carmen Lúcia falou, porque teve um estado, uma juíza de um estado que falou, acho que era Piauí, salvo engano, e ela falava assim, mas ministra, como é que a gente vai trabalhar, o judiciário não está conseguindo dar conta, nós não temos assistente social nem psicólogo. A ministra falou, olha só, eu fui advogada há 30 anos, dinheiro nunca tivemos, eu lembro que na época ela comentava da história lá em Minas, que ela é de Minas, e que do interior de Minas, e o prefeito nunca tinha dinheiro, e o judiciário nunca tinha dinheiro. A história de falta de dinheiro, para mim, não é motivo para não se resolver o problema da violência contra a mulher. Então, eu proponho o seguinte, vamos falar com os prefeitos. Vamos falar com os prefeitos que os prefeitos e também a sociedade, através da iniciativa privada, olha como ela foi além ainda, tem que se movimentar. A violência contra a mulher não pode ficar só no ambiente público. Não é só o judiciário que tem que ver com a Lei Maria da Penha, não. Vamos chamar os prefeitos para fazerem convênios com o judiciário para equipar as varas de violência doméstica. Então, a proposta que fica aqui seria, como a senhora que falou, Araruama, São Gonçalo, tem Campos, Cabo Frio, que seja feita uma proposta saindo aqui dessa comissão, junto com o nosso tribunal, no sentido de fazermos uma caravana e vamos lá em Araruama pedir ao senhor prefeito, Mas as pessoas, a deputada, que é mais fácil. com certeza, a deputada, porque já é Maricá. Então, o que é? A senhora tem aqui a primeira dama de Maricá, de Resende e de Araruama, né? Essa foi a minha pergunta. Qual é o município, qual é a equipe técnica necessária para que o prefeito possa ajudar? E aí eu já falei com o deputado como primeira dama. Cara, deixa eu lhe dizer uma coisa. Antigamente o judiciário, por contingência, por carência,
nós tínhamos muitos convênios com os municípios, né? Até de funcionários, de servidores. Eu, por exemplo, fui juíza em Mangaratiba, fui juíza em Itaguaí, funcionário pior da prefeitura para processar, né? Mas por questões políticas, isso aí foi, hoje eu diria que é quase que proibido esse tipo de convênio, esse tipo de sessão. Mas não significa dizer que não possa ser revisto. Porque o ideal seria dizer assim, vamos bater em Mangaratiba, em Itaguaí, né? Em Nilópolis mesmo, eu consegui muitas coisas junto à prefeitura, no sentido dessa sessão de funcionário. Mas começou a ter problemas de ingerências políticas, porque não guarda dinheiro, não guarda segredo. Quando chegava perto da eleição, os prefeitos tiravam. O prefeito que era eleito tirava os funcionários. A gente corria, pelo amor de Deus, aí vinha para o novo prefeito. Começava aquela história toda. E isso começou a ter uma certa ingerência. Hoje, o ideal seria isso. Mas então, as primeiras damas, falem com os primeiros damos, né? Para que eles possam até vir ao presidente do tribunal para rever essa política de cessão de funcionários e de firmar convênio com as prefeituras para a cessão desses funcionários, principalmente dessas equipes técnicas, psicólogos e assistentes sociais, que isso precisa ser revisto. Se você tem um Estado que é formado por municípios, por que não essa integração, como era feita antigamente, era uma coisa assim, muito do amigo mesmo. Ô prefeito, pelo amor de Deus, eu preciso de 2 funcionários, 3 funcionários. Hoje, a coisa, né? Mas as primeiras damas têm certeza que conseguirão os primeiros damas. Nós pedimos, desembargadora, tirar aqui as deputadas que nas propostas da CPI a gente propusesse, né, que houvesse um fomento às parcerias entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, por exemplo, para a implantação do projeto Violeta. Eu posso complementar? Então, o projeto Violeta aqui no Rio, eu vou fazer propaganda disso, é porque a Prefeitura do Rio que ajuda. Nós temos esse convênio com a Prefeitura, ele pode servir de modelo, porque é um convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que já tem 3 gestões, portanto, independe de partido político ou prefeito, porque é um convênio sem ônus e é para estruturar o primeiro juizado. Hoje, eu falo isso com muita tranquilidade, o primeiro juizado conta com 12 servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não para atividade fim, eles não fazem o processamento que é proibido por lei. O que eles fazem? São 5 estagiários da Prefeitura, nós temos assistente social da Prefeitura, nós temos psicóloga da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos 3 assistentes jurídicos da Prefeitura. Ele hoje, o Violeta, ele só funciona no primeiro turno graças à atuação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu digo isso, por isso que eu falo, e esse convênio, a ministra Carnuza tem conhecimento, porque ela visitou e ela falou, conversou isso com o nosso presidente do tribunal. Esse convênio para a estruturação, ele poderia ser um modelo de convênio de estruturação para as prefeituras do Rio de Janeiro. Para que as prefeituras do Rio, que têm convênio para a execução fiscal, muitas prefeituras do nosso estado aqui têm convênio com o nosso tribunal. Eu sei que eu estou na presidência, eu estou cuidando dessa parte desses convênios para o executivo fiscal, porque nós sabemos que temos um grande acervo, grande parte do nosso acervo de executivo fiscal a prefeitura tem interesse porque recebe ali o seu imposto e o tribunal porque recebe a sua taxa. Por que não priorizar esse tipo de convênio também para estruturar as varas especializadas ou não, mas de combate à violência contra a mulher? Só essa sugestão. Acho que já tem 3 prefeituras aí candidatas. Eu vou registrar que eu já estive em uma audiência com o presidente do TJ, o desembargador Luiz Fernando, e ele vai fazer uma visita a Maricá. Ele está já levando lá a comarca de Maricá, né, em trânsito especial, e eu vou colocar essa questão do convênio com ele. Mas como é que nós conseguimos o modelo desse convênio? Né? Esse convênio pode ser, ele é provocado através de um ofício. Esse ofício pode ser do próprio juiz da vara da violência ao presidente, dizendo que já fez a tratativa. Ele é fácil, esse convênio pode, como está sendo tratado aqui, poderia ser através da própria CEGEM,
né? A gente pode fazer essa sugestão através da nossa comissão, para que seja firmado o convênio com a Prefeitura de Maricá, Prefeitura de Araruama e Resende, no sentido de estruturar. A própria CEGEM pode dar o start, acredito que não tem, não é? A gente tem um modelinho. tem um modelo, a gente faz um modelo e encaminha através da comissão, que a comissão é para isso, essa comissão é para articular justamente isso. E aí eu acho que não tem problema nenhum, a gente já provoca as prefeituras, a gente pega esse ofício, já entrega em mãos da senhora para as senhoras fazerem, né, desembargadora, essa gestão à prefeitura, e no dia que o presidente for lá, nada impede que seja firmado o convênio no próprio momento que o presidente for a Maricá, a Araruama e